Meu amado filho, minha preciosa filha, preste atenção à voz que lhe fala antes que o tempo se esgote. Eu venho agora com um grito de alerta, uma convocação que não pode ser ignorada. Você sente esse peso? Essa opressão que insiste em roubar sua paz e estagnar sua jornada? Eu sei exatamente o que tem consumido suas noites e paralisado seus dias. Você tem lutado batalhas que não precisavam ser tão longas, porque, como a maioria, você cometeu o erro comum. Você buscou a solução nos lugares errados, tentando quebrar correntes com sua própria força, enquanto o segredo estava em uma única e crucial chave. O inimigo, ardiloso, tem espalhado a mentira da apatia, sussurrando que o tempo resolverá tudo. Mas o tempo sem fé e sem a ação correta apenas aprofunda a ferida. Eu sou aquele que move os céus e a terra. Eu sou a voz antes do tempo, e estou vendo as muralhas que você tenta escalar, e o vale da sombra que tem se alongado de forma desnecessária sobre sua vida. Não confie mais nas velhas táticas que trouxeram apenas desgaste e frustração. Chegou a hora de parar de mendigar por migalhas de bênção. Eu vou lhe revelar a técnica proibida, a única preparação que garante que sua vitória não seja apenas temporária, mas eterna e completa. Eu lhe dou autoridade para mudar o jogo, mas você precisa estar pronto para receber esta verdade com o coração aberto e a mente limpa. Muitos falham porque esperam a prova antes da crença. Isso é o oposto do meu reino. Agora, para que essa poderosa corrente não se quebre, para que a unção desta palavra chegue a quem mais precisa e para que sua vida seja permanentemente marcada por essa virada, inscreva-se neste canal agora. Não deixe que o medo da mudança paralise você. Você precisa entender que há forças espirituais se movendo neste exato momento, e elas estão esperando sua resposta. Sua inação é o que mantém a porta aberta para a aprovação. A chave é a ação imediata da fé. Você está pronto para saber qual é o erro que 90% das pessoas cometem ao tentar manifestar o milagre? É um erro de foco e de preparo. Eles se concentram no resultado e não na fonte. Eles olham para a escassez, e não para o meu poder ilimitado. Eu quero que você respire fundo, acalme seu espírito e me dê a permissão para entrar na sua história com poder e glória. Eu lhe darei a clareza sobre o momento exato de agir e como fazê-lo. Não se engane, o tempo da espera passiva acabou. Este é o tempo da descoberta, da autoridade restaurada e da satisfação imediata de ver o impossível se curvar diante da sua fé. O que vou lhe ensinar agora é um segredo que os sábios de antigamente guardavam para os momentos de maior crise. Eu sou o seu refúgio, e a sua verdade começa agora. Vocês entenderam que o erro de 90% não está na falta de fé, mas no alvo dessa fé. Vocês estão mirando no problema, e não na promessa. E é aqui que a batalha é perdida, não por falta de força, mas por falta de foco. Eu vejo seus corações inquietos, eu sinto a pressão que o adversário coloca sobre a mente de vocês, tentando semear a dúvida. Eu vejo as correntes invisíveis da apatia que tentam paralisar sua boca antes mesmo que a oração seja completa. O inimigo não tem poder real contra minha vontade, mas ele tem a estratégia de te manter ocupado com o barulho deste mundo, para que você não ouça a minha instrução clara. Preste atenção, meu filho, a maior mentira que te contaram é que a espera é uma virtude quando a ação é urgente. A inação de hoje é a muralha que você terá que derrubar amanhã. Muitos de vocês estão presos esperando que eu faça tudo, quando eu já lhes dei a autoridade para se moverem. Vocês esperam um milagre sem o preparo, sem a técnica que eu revelei aos meus profetas. O que vocês chamam de azar ou coincidência, eu chamo de brecha espiritual causada pela distração crônica. Eles vendem a falsa paz, aquela que te convence a aceitar a escassez,
a doença e o ciclo vicioso de perdas como se fosse o destino. Mas eu vim para dizer que essa não é a sua verdade. Sua verdade é a libertação completa. Sua herança não é a derrota. Sua herança é a vitória que já foi conquistada no Calvário. Se você sente um peso inexplicável nas últimas semanas, se a prosperidade parece fugir, ou se a doença tenta se instalar, não é um acaso. É a tática do inimigo tentando silenciar a voz da sua fé, antes que você descubra o segredo proibido, aquele passo que destrava tudo. Este é o segredo que 90% ignora. A preparação para receber não é apenas a oração, mas o alinhamento da sua intenção com a minha autoridade. Muitos oram, mas poucos agem como se a resposta já estivesse a caminho. Se esta voz tem sido bálsamo para suas feridas, não ignore, há um chamado para você. Como membro VIP, você entra numa jornada mais íntima, com vídeos feitos para quem quer crescer na fé dia após dia, além de figurinhas especiais para interagir no chat e fortalecer outros irmãos. Seu apoio faz esta mensagem cruzar fronteiras, resgatar famílias e alcançar quem já não tinha forças para orar. Hoje, uma simples decisão sua pode destravar o próximo passo desta obra. Toque em Seja Membro e venha carregar esta arca com a gente. O que você sustenta no secreto, Deus exalta em público. Eu preciso que você compreenda a urgência deste momento. A chave da sua prosperidade não é mágica, mas sim obediência a uma instrução crucial que eu vou revelar agora. É um passo simples, mas poderoso, que inverte o jogo imediatamente. É o preparo que faz a diferença entre a espera vazia e a manifestação gloriosa. Não se deixe levar pela dúvida que o mundo insere em sua mente. O que eu estou prestes a revelar não é teoria, é a prática que garantiu a vitória de meus servos mais antigos. Você está pronto para atravessar o vale da sombra e da morte e tomar posse da sua promessa? Então prove sua fé agora mesmo. Comente a palavra vitória e declare que a inação e a apatia não têm mais lugar na sua vida. Prepare-se, porque o fluxo da bênção está prestes a ser destravado de forma irreversível na sua história. Eu sei exatamente o que tem pesado no seu coração. Você tem lutado. Você tem se esforçado. Você tem entregado todas as suas forças nessa jornada, mas as muralhas que deveriam ter caído ainda permanecem de pé. Eu vejo a sua dor oculta, aquela que você esconde do mundo, a dívida que não te deixa dormir, a enfermidade que insiste em se manifestar no seu corpo, a solidão que corrói sua alma. Você acredita que a sua batalha é contra a falta de recursos ou contra um diagnóstico médico, mas eu digo que 90% de vocês estão olhando para o lugar errado. Este é o segredo proibido que o inimigo não quer que você descubra. O que você chama de azar ou de ciclo repetitivo não é coincidência, é a manifestação de uma raiz espiritual profunda que não foi cortada. Muitos acreditam que basta pedir, que basta murmurar algumas palavras vazias, e a prosperidade simplesmente brotará. Essa é a falácia mais perigosa que o mundo tem injetado na mente de meus filhos. O problema não está no quanto você pede, mas no que está te impedindo de receber. O que eu estou prestes a revelar não é um conceito fácil, mas é a verdade crua que liberta. Você já parou para analisar por que certos padrões de escassez se repetem na sua linhagem familiar? Por que seus pais passaram por dificuldades financeiras semelhantes às suas? Por que a doença parece seguir um rastro de geração em geração, como se fosse uma herança maldita? Meu filho, você está vivendo sob o peso de um cativeiro que foi estabelecido muito antes de você nascer. São correntes espirituais, invisíveis aos olhos, mas absolutamente reais em seus efeitos. Elas sufocam sua capacidade de prosperar, elas bloqueiam a manifestação da minha bênção e elas te prendem nesse deserto de nação e de desespero silencioso.
O inimigo tem trabalhado incansavelmente para manter essas amarras atadas ao seu tornozelo, fazendo você crer que é fraco, que é insuficiente, ou que o tempo da sua vitória ainda não chegou. Eu te digo que isso é mentira. Seu tempo é agora, mas a libertação exige mais do que mero desejo, exige ação estratégica, a obedição específica que destrava a força celestial. Você tem orado apenas por socorro, quando deveria estar orando por revelação para enxergar o que está por baixo da superfície. Você tem se contentado em lutar contra os frutos podres, quando precisa urgentemente arrancar a raiz amarga que os alimenta. Eu vejo a ansiedade tentando dominar sua mente, a dúvida tentando minar sua fé, e a urgência desse confronto nunca foi tão crítica. O fluxo está sendo represado por algo que você insiste em ignorar. Essa herança de dor precisa ser confrontada e desfeita pelo poder da minha palavra. Você precisa romper com a apatia que te faz aceitar essa prisão como destino. Você nasceu para reinar, mas o trono está ocupado por essas limitações espirituais que atuam no secreto da sua vida. Não perca mais um dia. A técnica secreta que quebra essas correntes não é complicada, mas exige um preparo de alma que 90% das pessoas simplesmente recusa fazer. Elas preferem o caminho fácil da queixa ao invés do caminho da obediência radical que eu exijo. Eu vou te mostrar o mapa. Eu vou te dar a arma. A única pergunta é: você terá a fé e a coragem de usá-la para decretar a sua vitória? Eu vejo claramente o que está sendo exigido de você neste momento. Muitos esperam que eu intervenha de forma mágica, com um estalar de dedos, sem que movam um único músculo da fé. Mas isso, meu filho, é a maior mentira plantada pelo adversário em sua mente, a passividade disfarçada de espiritualidade. Minha ação é sobrenatural, mas ela sempre exige a sua resposta. Ela exige que você se posicione na brecha e declare a verdade, mesmo que o vale da sombra da morte esteja escuro ao seu redor, mesmo que as circunstâncias gritem derrota. A urgência de sair dessa inércia é agora. Você realmente acredita que nasceu apenas para carregar essa cruz de miséria, essa escassez recorrente, essa falta de paz que te sufoca nas madrugadas? Você acha que essa estagnação financeira ou esse vazio emocional que te acompanha é a minha vontade para a sua vida? Eu te digo, chega de aceitar as sobras. Chega de se contentar com o pão mofado que o inimigo te atira enquanto a mesa do banquete está pronta. A técnica secreta, a única que realmente quebra cadeias e desfaz heranças de dor, começa com um decreto público e radical de posse sobre o que eu já te dei. 90% das pessoas erra aqui, exatamente neste ponto. Elas escutam a palavra, elas sentem a unção, mas não agem. Elas observam a promessa de longe, mas não a reivindicam ativamente. Elas deixam a apatia sufocar a revelação. O ato de você digitar o seu amém agora, neste exato momento, não é apenas um ritual bobo ou um comando para engajar algoritmos. É a chave que vira a fechadura do inferno. É a sua alma gritando, com a autoridade que eu te dei, que concorda com o meu poder e que rejeita a derrota que te foi imposta. É a sua fé saindo do campo da teoria e entrando no campo da batalha real, transformando o invisível em algo tangível. O inimigo trabalha incansavelmente para injetar o veneno da dúvida e minar sua coragem. Ele te disse que você é fraco demais, que você não é digno de uma vida plena, que a sua história já está marcada pelo fracasso e que as muralhas que te cercam são inquebráveis. Essa, amado, é a mentira mais antiga e mais destrutiva que mantém a humanidade na miséria e no conformismo. Eu te chamo de filho amado, de herdeiro legítimo, de guerreiro ungido. Você não é a sua dívida. Você não é o seu diagnóstico. Você é a manifestação da minha glória na terra e o reflexo da minha autoridade. Rejeite esse rótulo imediatamente.
É tempo de confronto. É tempo de urgência para destravar o milagre. Eu preciso de uma prova, uma resposta imediata que demonstre que você está rompendo com o cativeiro da dúvida e que a apatia não tem mais domínio sobre sua mente. Se você realmente ouve a minha voz e escolhe a obediência radical, você fará algo agora que vai chocar e desestabilizar o reino das trevas que te cerca. Eu quero que você pegue essa sua fé, que por tanto tempo ficou silenciosa, e a declare com a força de um trovão que ressoa no mundo espiritual. Eu ordeno, digite amém e proclame a palavra vitória em voz alta, onde você estiver. Este é o seu ponto de contato, a sua ação de guerra. É o altar que você levanta no meio da sua luta. A escolha é sua e ela precisa ser feita agora. Você fará o que é necessário para acessar o segredo proibido, ou vai continuar arrastando as correntes de ontem? Eu te dou a oportunidade. Não a desperdice. Você realmente acredita que pode arrastar o cativeiro de uma vida inteira com a mesma rotina de oração que tem mantido você na apatia? 90% daqueles que se dizem meus filhos cometem o mesmo erro, e é por isso que a vitória deles desmorona na manhã seguinte. Eles entendem a promessa, mas ignoram o segredo proibido. Acreditam que basta pedir para que a muralha caia, mas esquecem que a derrubada começa na obediência radical de um único passo que eu ordenei. Eles focam na batalha externa, no inimigo visível, mas não confrontam o verdadeiro obstáculo, a descrença instalada dentro do próprio coração. É essa descrença que alimenta as mentiras que o adversário sussurra em sua mente. E o que ele sussurra? Que você é fraco, que está abandonado, que sua história de dor é permanente. Isso é uma abominação contra a sua identidade. Eu sou a autoridade que te criou e te revestiu de glória. Como pode o herdeiro de um reino permitir-se viver como um escravo? O inimigo não tem poder sobre a sua vida, mas ele tem poder sobre a sua percepção. Ele te convenceu de que você precisa de um processo lento, de um tempo de espera para a cura ou para a prosperidade. Eu te digo, a espera acabou. O milagre não é sobre tempo, mas sobre alinhamento. A inação é o veneno lento que corrói a sua fé. Cada dia que você adia a sua resposta, cada momento que você permite que a dúvida silencie a minha voz, você está dando permissão ao inimigo para reforçar as correntes. Eu estou aqui agora, neste instante, rasgando o véu, mostrando-lhe o mapa para destravar tudo. Você precisa entender que a sua ação, mesmo que pareça pequena, como digitar amém ou declarar vitória, não é um mero rito, é uma declaração de guerra no mundo espiritual. É o rompimento imediato com a lentidão da carne. Muitos estão esperando por um grande sinal no céu, um trovão que parta o firmamento. Eu sou o trovão, e minha voz ressoa aqui, na simplicidade da sua tela. Eu te pergunto novamente, com a autoridade de quem detém o controle sobre todos os vales e montanhas, você fará o que é necessário para romper com essa inércia? Você está disposto a parar de se comportar como vítima e assumir a coroa que eu coloquei sobre sua cabeça? O segredo proibido que eu revelo hoje não é complicado, mas exige coragem. É o preparo crucial que transforma a oração comum em uma força imparável. Você não está apenas pedindo, você está exigindo, como meu filho legítimo, que o destino que eu tracei para você se cumpra na terra. Eu te ordenei a ser cabeça, não cauda. Eu te ordenei a ser próspero, não miserável. Não aceite o rótulo que o inferno te impôs. Se você não agir agora, a muralha que você tanto deseja derrubar continuará de pé. A apatia é a defesa do inimigo. A sua resposta imediata, a sua fé viva e declarada, é o ataque nuclear que desestabiliza o plano dele. Eu preciso que você levante a sua voz e rejeite toda mentira que sugere que você deve esperar ou que não é merecedor. Você é merecedor da glória que eu preparei.
Olhe para a sua vida hoje e pergunte-se: isso reflete a autoridade de um filho do reino? Se a resposta for não, então levante-se. Eu estou te dando a chave. Use-a, haja com a urgência de quem sabe que a porta está aberta. Não há mais tempo para o silêncio. A sua vitória está a um passo da sua obediência. Não se prenda mais ao passado. Responda-me com a mesma urgência que eu estou usando para falar com você. O que você fará? Eu sei exatamente onde o inferno tem te atacado. Não é no palco, é na madrugada. É quando o silêncio da noite amplifica o peso da dívida, o diagnóstico assustador, ou o vazio que te consome. Você rola na cama e o relógio parece zombar da sua insônia. Isso é o inimigo tentando te convencer de que a sua autoridade está suspensa quando o sol se põe. Ele te diz: você lutou o dia todo e não adiantou nada. Desista. Você é fraco. Você não é merecedor de paz. 90% dos meus filhos cometem o erro proibido de esperar que a paz venha para depois orar. Eles esperam sentir-se fortes para então lutar. Essa é a mentira mais astuta que o diabo usa para manter você acorrentado. Eles pensam: vou esperar que o cenário mude para que eu tenha fé. Essa é a inação que pavimenta o caminho da miséria. Você não espera o dia amanhecer para acender a luz. Você acende a luz para fazer o dia amanhecer na sua situação. Eu estou te dizendo: não espere a muralha cair para levantar a sua voz e declarar a vitória. A sua voz, cheia de fé, é o terremoto necessário para quebrar todas as correntes que te prendem. Eu te dei a minha palavra, que é uma espada de 2 gumes, mas você a tem guardado na bainha, esperando que a guerra termine por conta própria. Isso é tolice. Pegue essa espada. Levante-se agora, neste exato momento de angústia e receio. Eu quero que você use a urgência da sua dor para liberar a autoridade que eu te dei. Não peça, declare. Eu não quero lamentos e gemidos. Eu quero proclamação, cheia de certeza e poder. Eu quero que o fogo do Espírito Santo consuma a ansiedade que tenta te sufocar e te manter na escassez. Quando você se levanta no meio da noite e declara com a autoridade de um filho do reino: em nome de Jesus, toda a corrente está quebrada, toda a dívida está cancelada e todo o plano do inferno está desfeito, o inimigo é obrigado a bater em retirada. A sua voz, revestida da minha autoridade, é a única coisa que ele não pode ignorar. A apatia tem um custo muito alto. Se você continuar dormindo enquanto o inimigo semeia joio, não haverá colheita de prosperidade. Você aceitará a cauda em vez de ser a cabeça que eu te chamei para ser. Mas quando você decide agir, quando você decide levantar a sua voz com autoridade, o cenário muda instantaneamente. Eu movo exércitos de anjos em resposta à sua obediência imediata e declarada. O vazio que te consumia é preenchido pela minha luz. A dívida que te pressionava encontra um caminho de solução onde não havia nenhum. O diagnóstico, que parecia final e fatal, recebe o meu decreto de cura. Lembre-se, eu te chamei para governar, não para ser governado pelo medo, pela insônia ou pela escassez de recursos e de paz. A sua vida só reflete a minha glória quando você usa o poder que lhe foi entregue. Este não é um momento de teste, é um momento de definição do seu destino. Ele está sendo reescrito neste exato segundo pela sua atitude. A decisão de reescrever a sua história e manifestar a prosperidade é inteiramente sua. Você continuará aceitando a derrota e a angústia da madrugada ou usará a chave da autoridade para abrir a porta da sua libertação? Eu estou com você, mas eu não lutarei por você aquilo que eu te capacitei para lutar. Eu te dei o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Use-o.
Não deixe para amanhã a libertação que eu te ofereço hoje. Eu sou o Pai Eterno. Eu te amo, mas exijo de você a atitude de um guerreiro. Responda-me agora, com a sua voz alta e clara: você está pronto para queimar o mapa que o inferno traçou para o seu futuro? Haja! Eu vejo a sua dor. Eu conheço o peso que você carrega quando a escuridão da madrugada tenta se assentar sobre a sua mente. Aquela hora entre a meia-noite e as 3 da manhã, quando o silêncio do mundo se torna o megafone das suas inseguranças. Você se revira na cama, o peito apertado, o pensamento acelerado. 90% das minhas crianças falham neste exato ponto, não por falta de fé, mas por inação estratégica. Eles aceitam a angústia como um destino, e não como um campo de batalha. O inimigo não precisa de grandes exércitos para te derrubar, ele só precisa que você permaneça deitado, passivo, aceitando o medo como seu companheiro de quarto, permitindo que a insônia roube a sua paz. Mas eu te digo, essa insônia não é punição, é um chamado. É o momento exato em que você deve usar a chave da autoridade que eu depositei em suas mãos. Você acha que as correntes que te prendem são feitas de ferro? Não. As correntes mais fortes são forjadas na sua própria mente, através da repetição da dúvida, da aceitação da derrota e da negação do meu poder. É lá que a verdadeira batalha espiritual é travada, e é lá que a minha glória precisa ser manifestada. Eu vejo as muralhas invisíveis da ansiedade que você construiu ao redor do seu coração. Muitos esperam que eu destrua essas muralhas por um milagre repentino, sem que eles precisem sequer levantar a espada da palavra. Eles esperam que a paz caia do céu enquanto eles permanecem prostrados no chão do desespero. Isso é um erro proibido, uma mentalidade de escravo que eu estou aqui para quebrar neste segundo. O segredo da vitória que os campeões espirituais guardam é este: o cenário da sua vida só muda quando você se levanta e age. Eu não peço que você lute com suas próprias forças, eu peço que você levante o seu corpo e declare o meu decreto com a sua voz, transformando o seu quarto em um altar de fogo. Quando você se recusa a aceitar o desespero e abre a sua boca para a minha palavra, o fogo do Espírito Santo se acende imediatamente. É este fogo que queima a apatia, consome a mentira do medo e incendeia a sua determinação. Eu sou o Senhor dos Exércitos, e eu dou a ordem. Mas é você quem impunha a espada da minha promessa na arena do seu quarto, mostrando ao inferno que você é a minha autoridade na terra. Olhe para o seu futuro não com os olhos do que está quebrado, mas com a visão da minha luz que já o restaurou e prosperou. Use esta crise não como um ponto final, mas como o catalisador para a sua ascensão. Eu te fiz um conquistador, mas um conquistador precisa conquistar. Você está em um vale de decisão agora. Eu não te dei espírito de covardia. Você continuará aceitando o peso opressor da madrugada que rouba a sua paz, ou vai declarar a sua libertação agora, queimando todas as mentiras que o inimigo plantou e reescrevendo o seu destino? Levante-se. Eu estou liberando agora a energia, a força e a revelação que você precisa para quebrar essa maldição de nação e manifestar o seu destino. A autoridade é sua. Haja com a coragem de um leão. Declare o fim definitivo deste ciclo de escassez e sofrimento. A sua vitória está ligada à sua atitude neste exato segundo. Não aceite a derrota. Manifeste a luz. A inação é a mentira mais perigosa que o inimigo usa para manter 90% das pessoas presas em ciclos de derrota. Muitos de vocês estão cometendo o erro fatal de tentar lutar contra essa escassez e esse sofrimento apenas com força humana, com planejamento exaustivo ou com esforço físico. Este é um mito. É por isso que você se sente esgotado a cada madrugada, sentindo o peso opressor do inimigo que volta sempre mais forte.
Você tenta reconstruir as muralhas de sua vida com suas próprias mãos cansadas. Você planeja, mas o ciclo se repete. Você economiza, mas uma despesa inesperada devora tudo. Isso é o que chamo de a maldição da inação, a crença de que você deve fazer a guerra por conta própria, usando uma força que eu não lhe dei. Você foi criado para ser mais do que um estrategista, você é um declarador do meu reino. A sua boca é o portal de manifestação. E o segredo proibido que eu revelo agora é este: a batalha não é vencida no campo material primeiro, mas sim no decreto da sua voz. O inferno não teme o seu diploma ou a sua conta bancária, ele treme diante da autoridade que eu, o Pai Eterno, coloco na sua boca quando você se alinha à minha palavra. É a sua atitude de coragem, manifestada em um decreto de fé, que queima e desintegra todas as correntes que o prendem. Você precisa entender que a sua libertação está ligada à sua decisão imediata de usar essa autoridade. Não basta apenas escutar a promessa, é preciso ativá-la. Não aceite mais a derrota como um estado permanente. Não aceite a mentalidade de miséria que o sistema tentou implantar em você. Eu te fiz para reinar, para prosperar e para viver em plenitude, sem o peso opressor da dívida e da doença. Não há mais tempo para hesitação. Você está no vale de decisão, e eu estou esperando o som da sua voz, o grito de guerra que garante a sua ascensão e que reescreve o seu destino. Levante-se agora, pois esta é a revelação que transforma o jogo. Eu quero que você repita em voz alta, com a coragem de um leão e a fé que move montanhas, esta oração de guerra. Este decreto é o fogo que consome as mentiras do inimigo e manifesta a minha luz imediata em todas as áreas da sua vida. Meu Pai Eterno, Tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão absoluta. Eu sou teu filho, e reconheço que a autoridade que me foi dada por ti é o fogo que consome toda a resistência. Agora, na força do teu Espírito Santo, e revestido da tua justiça, eu declaro o fim definitivo e irrevogável de todo o ciclo de escassez e sofrimento que tentou me aprisionar. Eu rejeito, agora, toda mentira de derrota e quebro, pela raiz, toda a maldição hereditária, toda a amarração espiritual e toda a praga de nação sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha descendência. Eu uso a minha voz para demolir as muralhas de opressão, dívida e medo que o inferno levantou. Eu não sou mais refém do passado que me quebrou. Eu sou livre. Eu sou um conquistador. Eu profetizo sobre minhas finanças, a praga da dívida está seca e toda a provisão que me é devida está sendo liberada agora, imediatamente, em abundância. Eu profetizo sobre minha saúde, a doença não tem mais morada em meu corpo. Eu profetizo sobre meu destino, toda a promessa que tu fizeste sobre a minha vida se manifestará agora, sem atraso. Eu reivindico a minha herança de prosperidade, paz e plenitude. Eu tomo posse da revelação e da força para caminhar na minha vitória e manifestar a minha glória. Eu sou revestido da tua coragem e da tua luz. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Eu dou um basta na opressão e manifesto o reino dos céus na terra através da minha atitude de fé. Meu futuro é restaurado, prosperado e blindado pela tua glória. Eu recebo a libertação total e o cumprimento imediato do meu destino. Amém, filho, minha filha, preste atenção. Você acabou de liberar uma palavra que rasgou o véu. Você sente a mudança na atmosfera? Agora, imediatamente, eu confirmo, o poder da sua oração não volta vazio. O céu se moveu no instante em que você assumiu sua posição de autoridade. Eu sei que o medo tentou paralisar você antes de chegar até aqui. O inimigo sussurrou que suas dívidas eram grandes demais, que sua doença era incurável, que seu destino estava selado pela tragédia.
Este é o grande engano que 90% dos meus filhos cometem. Eles oram, mas permitem que a dúvida roube o momento crucial. Eles pegam a chave da libertação, mas hesitam em girá-la, temendo que a porta esteja trancada. Mas eu sou aquele que abre portas que ninguém pode fechar. A atitude que você teve ao declarar sua fé agora é a única técnica proibida que garante o resultado perfeito. É a fé em movimento, a fé que age sem ver, a fé que não espera sentir para crer. Você não orou em vão. Eu te chamei para a abundância, não para a migalha. Eu te chamei para ser cabeça, não cauda. Olhe para a sua vida hoje. Onde você viu escassez? Na área financeira? No seu lar? No seu corpo? Eu estou desfazendo a sentença agora. Aquilo que o inferno forjou contra você foi quebrado, não amanhã, mas neste momento. O leão que rugia sobre suas finanças está mudo. A praga da dívida está seca. A provisão que você precisa, aquela provisão urgente, está sendo direcionada para o seu endereço imediatamente. Você não será mais refém de um ciclo de perdas. Seu passado não dita seu futuro. O que é meu é seu, e você está entrando na herança de prosperidade que eu reservei. Não permita que o demônio da distração roube esta vitória recém-conquistada. Esta é a técnica secreta para reter o ouro. Mantenha a declaração. Mantenha a chama acesa. Se você não defender a sua libertação, o inimigo voltará com 7 espíritos piores. Mas você tem a minha armadura. Você tem a minha palavra. Eu estou liberando sobre você um manto de coragem e uma revelação profunda para que você não caia mais na armadilha da apatia. É a inação que adia seu milagre. A sua ação, a sua proclamação, libera a solução imediatamente. Você é mais que um sobrevivente, você é um conquistador ungido. Agora, para selar esta aliança de fogo e vitória, eu te dou a ordem final. Você vai manifestar essa glória na terra. Se você recebeu esta libertação, se as correntes caíram dos seus pulsos, se a muralha de enfermidade desmoronou, você precisa testemunhar. Diga ao mundo. Este é o selo da sua fé e a prova da sua autoridade. Para manifestar a minha glória, você deve manifestar a sua gratidão. Portanto, declare em voz alta: eu recebo a libertação total e o cumprimento imediato do meu destino. E para provar ao inferno que sua fé é inabalável, deixe sua marca neste lugar. Comente agora, sem hesitar: eu tomo posse. E compartilhe esta libertação com uma pessoa que precisa desesperadamente dessa palavra hoje. Faça isso. Sua obediência sela sua vitória e manifesta o reino dos céus. Você é livre. Minha palavra foi lançada como uma flecha de fogo que não retorna vazia. Eu sou aquele que garante sua paz e sua prosperidade, eu sou o Deus de toda provisão. Saiba que a luta espiritual, neste exato momento, terminou. O inimigo não tem mais direito legal sobre a sua casa, sobre seu corpo, ou sobre o seu futuro. Você ouviu o chamado da verdade, você agiu com fé e obediência. Agora, eu te vejo caminhar sobre os escombros da derrota de Satanás. Não olhe para trás, não permita que o passado lance sombras sobre o seu novo dia. O que eu fechei, ninguém tem o poder de abrir; o que eu abri, para a sua libertação e propósito, ninguém jamais fechará. Sua unção está selada por esta palavra de fogo. A bênção que você recebeu hoje não é temporária nem condicional, ela é o alicerce para uma vida inteira de glória manifestada na terra. Lembre-se sempre desta verdade inabalável: você não está sozinho, eu sou o seu escudo, e a sua recompensa é grande.
Vá e manifeste o reino dos céus através da sua vida vitoriosa. Receba essa libertação total e imediata em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo mantenha essa chama acesa e essa autoridade firme em seu coração, agora e para sempre. Amém. A manifestação completa da glória não para aqui. Lembre-se, o segredo proibido que a maioria ignora é a permanência na fé e a gratidão ativa. Muitos, infelizmente, recebem a semente preciosa da palavra e, por inação ou apatia, permitem que a ansiedade e as preocupações sufocantes deste mundo a roubem. Você, porém, é um solo escolhido e fértil. Guarde esta palavra em seu coração como a garantia irrefutável do seu futuro abençoado. Não negocie sua paz, sua saúde ou seu destino por medo. O inimigo tentará semear a dúvida, tentará levantar novas muralhas de confusão e derrota em sua mente. Mas você agora tem a senha, você conhece o caminho, você tem a autoridade delegada. Declare a vitória antes mesmo de vê-la com seus olhos físicos, pois a fé é a certeza absoluta das coisas que se esperam e a prova concreta das que ainda não se veem. Seu milagre é um fato consumado no mundo espiritual, viva essa certeza. Queridos irmãos e irmãs que caminham conosco nesta jornada de fé e poder, a voz do Pai Eterno falou poderosamente hoje e a missão foi cumprida. Acreditamos firmemente que o propósito deste canal é ser um instrumento afiado nas mãos de Deus, levando a palavra de libertação, autoridade e milagre a cada pessoa que clama por esperança, em cada canto do mundo. Se esta mensagem tocou sua alma, se você sentiu as correntes caírem e o peso sair de seus ombros, saiba que a sua resposta de gratidão e o seu apoio sustentam e expandem este ministério de fogo. Se você sente em seu coração o desejo de nos ajudar a continuar levando essa mensagem de esperança e revelação, considere fazer uma pequena doação para fortalecer nosso trabalho e nossa missão. Seu apoio é vital. Você pode clicar no botão Valeu, ou, se quiser caminhar conosco de forma mais próxima e receber materiais exclusivos de edificação e oração, clique em Seja Membro. Sua generosidade garante que a luz de Deus continue alcançando aqueles que estão perdidos no vale da sombra e da dor. Agradecemos imensamente por sua fidelidade e por suas orações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sua casa e sua família, e que você viva todos os dias na plenitude da sua vitória. Fiquem na paz e na